Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. É uma alegria tê-lo conosco e sua atenção é motivo de muita gratidão a Deus. Acomode-se e vamos em frente. No último programa, tivemos a oportunidade de conhecer o profundo amor que Paulo tinha por Jesus em seu coração, ao ponto de dizer que era um escravo do Senhor Jesus. Ele diz que era um servo. Essa palavra no grego é doulos, que significa escravo. E era mais ainda, ele se considerava um separado para o Evangelho de Deus, ou seja, demarcado com ferro quente com as iniciais do Senhor Jesus Cristo. Esse é o significado da palavra separado, no original, como ele escreveu, aforizo, separado para o Evangelho de Deus. Também vimos que Paulo queria ir para a Espanha porque Cristo ainda não havia sido pregado naquela região. Por isso ele disse aos romanos: visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá. Não há dúvidas quanto ao coração missionário de Paulo. Apesar de estar escrevendo de Corinto, Paulo estava com o seu coração voltado para todas as nações. Na introdução desta carta, Paulo falou que ele era o que estava fazendo e falou onde estava. No versículo 5, ele afirmou duas coisas muito interessantes. Por meio dele, referindo-se a Jesus Cristo, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Mas o que significa esta obediência que vem pela fé? Vamos por partes. Primeiro, o que é fé? A nossa ideia de fé é muito simplista. O Novo Testamento nos dá uma visão mais profunda do que Jesus e Paulo queriam dizer ao usar a palavra crer. Dietrich Bonhoeffer, líder da igreja alemã, disse uma vez: apenas os que creem obedecem, e apenas aos que obedecem creem. É isto que a palavra fé significa para Jesus e para Paulo. Toda a motivação de Paulo se concentrava nestas palavras: por meio dele e por causa do seu nome. O nome de Deus expressa a essência de quem e do que ele é. E quando você faz alguma coisa por causa do seu nome, significa que você faz para ele, por causa da essência de tudo que ele é. Esta era a motivação de Paulo. Por que ele fazia o que estava fazendo entre todas as nações? Por causa da obediência que vem pela fé, ou por causa da fé obediente, por causa do seu nome. Você já tinha percebido que o Salmo 23 mostra uma intervenção semelhante à de Jesus no caminho de Paulo na estrada de Damasco? O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Como ele se torna o meu pastor de forma que eu não tenha falta de nada? Ele me faz repousar em verdes pastagens. Ele conquista nossa atenção, intervém em nossa vida e depois que nos faz repousar, então, aí nos leva para descansar junto às águas tranquilas. E acabamos nos esquecendo quem é o pastor e quem é a ovelha, e muitas vezes nos levantamos outra vez e aí ele tem que restaurar a nossa alma. Na primeira parte do Salmo 23, vemos ilustrado o relacionamento mais importante da nossa vida. Por que Deus faz isto em nossa vida? A iniciativa para que tudo isto aconteça em nossa vida é dele. Ele restaura nossa alma. Ele nos leva para os caminhos de justiça que restauram nossa alma. Toda a primeira parte deste salmo é sintetizado nestas palavras: por amor do seu nome. Não entendemos muito bem isto, mas tudo que Deus faz é por amor do seu nome. Ele criou o homem por amor do seu nome. Ele não criou o homem porque estava se sentindo só. Ele criou o homem porque queria ter algo na sua criação que refletisse sua imagem e semelhança para o resto da criação por escolha própria. Ele queria que parte de sua criação pudesse escolher, fazer a sua vontade, e sua vontade era refletir sua imagem e semelhança, e tudo isso por causa do amor ao seu nome. Qual é a nossa maior motivação quando respondemos ao seu chamado e ficamos em alinhamento com ele? Fazer tudo por amor do seu nome. Era assim que Paulo vivia. Nesta saudação, Paulo também fala de Jesus. Quem é Jesus? A primeira coisa que Paulo disse:
foi que Jesus era aquele prometido através dos profetas e em todas as escrituras sagradas. Jesus é o prometido. Paulo queria que os romanos soubessem disto, e o que ele estava prestes a compartilhar nesta carta não era nada novo, não era nenhuma descoberta maravilhosa, nem acho que ele tenha feito essa descoberta enquanto estava no deserto da Arábia. O que ele tinha a dizer estava revelado no Velho Testamento há séculos. Era algo que Deus já tinha planejado. O Velho Testamento todo converge para Jesus. Conforme lemos no final do Evangelho de Lucas, Jesus abriu as Escrituras para os apóstolos e disse que tudo que tinha sido escrito por Moisés, pelos profetas e nos Salmos dizia a respeito dele. E pela primeira vez eles compreenderam as Escrituras. Jesus lhes abriu as Escrituras e disse que elas falavam sobre ele mesmo. Por isso Paulo escreveu que Jesus é o prometido e é sobre quem o Velho Testamento falava. Quando o eunuco etíope estava andando na carruagem, lendo o livro de Isaías, Filipe, o evangelista, foi levado até ele e lhe perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" E o etíope respondeu com uma pergunta: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Quando Filipe sentou-se ao lado do etíope, ele lhe perguntou: "Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando?" Então Filipe lhe anunciou Jesus Cristo e o homem se converteu e foi batizado. O Velho Testamento é repleto de promessas sobre Messias. A palavra hebraica Messias, em grego, é Cristo. O seu nome era Jesus, que significa Salvador. Isso quer dizer que ele não tinha um nome duplo, como o meu, por exemplo, o Edson Bruno, ou do nosso professor Dick Woodward. O seu nome era Jesus e o seu título era Cristo. E Paulo se referia a Jesus como Senhor. Quer dizer, Jesus era o Senhor e Paulo era o servo, o escravo. Paulo preferia se referir a Jesus como Senhor Jesus Cristo. Este título sintetiza toda a história: Salvador, prometido e Senhor. Paulo afirmou que Jesus é o prometido, o Senhor. Isso descreve quem Jesus é. Gosto da maneira como Paulo iniciou esta carta. Paulo, servo de Jesus Cristo. Uma boa maneira de colocar todo este conceito. Paulo estava deixando duas coisas implícitas. Quando você diz, "O Senhor é o meu pastor", está se posicionando como ovelha. Da mesma forma, quando você diz que é servo de Jesus Cristo, está dizendo que é escravo e que Jesus é o Senhor. Portanto, Jesus Cristo era o Senhor do apóstolo Paulo, a promessa de Deus. Paulo contou que humanamente Jesus nasceu da semente de Davi, era descendente de Davi. Nasceu neste mundo através da linhagem de Davi. Mas no versículo 4, Paulo escreveu: "Mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos." Isto é fascinante. Jesus, portanto, ao mesmo tempo que era descendente de Davi, era mais do que apenas um homem. Era o próprio Deus. Paulo fez duas declarações a respeito de Jesus nesta saudação. Jesus era homem, descendente de Davi, mas também era Deus. Isto foi declarado de duas maneiras. Não é fácil de entender. A primeira parte diz, mediante o Espírito de Santidade. Nas anotações do rodapé da Bíblia aparece a expressão que, quanto ao seu Espírito, foi declarado Filho de Deus. Isso quer dizer que a vida que ele viveu, a vida santa que viveu, foi uma declaração de que ele era Filho de Deus. Em Isaías capítulo 11, uma das profecias afirma que Jesus foi cheio de toda a plenitude de Deus. Jesus é a expressão completa do Espírito de Deus, cheio do Espírito do Senhor, cheio do espírito de sabedoria e entendimento, conselho e poder, conhecimento e temor do Senhor e de adoração. Estas são as 7 expressões do Espírito de Deus, o que significa que Jesus é a expressão perfeita de Deus em espírito. É sobre isto que Paulo falou nesta introdução. Quando Nicodemos procurou Jesus naquela noite, disse-lhe: "Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele." Nicodemos era um renomado rabino em Jerusalém. Jesus era carpinteiro e não tinha uma boa casa. Ele nem era um rabino. Para Nicodemos isto era impressionante. Era como se ele dissesse a Jesus: "Estamos tão impressionados com o que o Senhor é que viemos ouvir seu discurso religioso. Estamos muito enganados e achamos que hoje a situação é diferente. Se a nossa maneira de viver impressiona as pessoas, um dia elas podem perguntar: 'Eu gostaria de saber mais sobre a sua religião.'
Só que a nossa tendência é achar que as coisas funcionam ao contrário. Achamos que as pessoas estão interessadas em nosso discurso religioso e adoramos sentar e dar um banho de Bíblia e desenrolar toda a nossa ladainha religiosa. Dizem que as pessoas não estão nem aí com o que sabemos, que elas só sabem se você se importa ou não. Se elas souberem que você se importa com elas, mostra compaixão e interesse verdadeiro pelo seu bem-estar, daí então talvez ouçam o que você tem para dizer. Nicodemos quis ouvir o que Jesus tinha para dizer. Como foi que Jesus conseguiu isto? Bem, ele era homem, mas também era Deus. Ele tinha nascido homem, era descendente de Davi, mas era também o Deus verdadeiro. Estas duas verdades são apresentadas nesta introdução. Você já pensou como seria encontrar-se com Jesus? Você já parou para pensar nisto? A segunda maneira como Jesus foi declarado Filho de Deus foi pela ressurreição. A ressurreição é o maior milagre do Novo Testamento. Jesus usou este milagre como credencial. Quando no Novo Testamento ele alegou ser Deus, quando foi desafiado, Jesus, apontando para o seu próprio corpo, disse: "Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias." Jesus ainda disse: "Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra." Dizem que quando Jesus foi crucificado na cruz, o rol de membros da igreja ficou zerado. Não tinha membro nenhum, nem mesmo os apóstolos. Todos eles abandonaram Jesus e fugiram. Todos o abandonaram. Mas depois da ressurreição, eles voltaram, porque Jesus havia dito que a sua ressurreição seria a prova de que ele não era apenas mais um judeu crucificado, como muitos que os romanos mataram. Bastava cruzar o caminho de um romano e eles já crucificavam. Mas Jesus disse que provaria, através da sua ressurreição, que não era apenas mais um rabino. Por isso Paulo diz: como homem, era descendente de Davi, mas também nasceu de Deus, foi declarado Filho de Deus. O Filho de Deus, não apenas um Filho de Deus, mas o único Filho de Deus, Jesus Cristo. Hoje nós temos que ficar por aqui. Não perca o próximo programa. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.